Interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com Pastor Nilson Alves. A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Eu sou o Pastor Nilson Alves, mais um dia aqui no canal Oração, Curas e Libertação, com essa série Interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A última aula foi no capítulo 20, finalizamos no versículo 18, que Deus ele abençoou mais Abraão quando ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, e o rei Abimeleque, Deus ia matar ele, mas Deus teve misericórdia e Abraão agora, ele é mais abençoado que o rei abençoa ele de novo. Mas no capítulo 21 nós vamos hoje falar do cumprimento da promessa do Isaac, que Deus fez para Abraão e Sara. Então vamos lá. Capítulo 21, versículo 1 e 2. Você que ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, aperte o sininho de notificação para todos os dias, 6 horas da manhã, você receber conteúdo novo. Vamos lá. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, num tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, você lembra que Deus fez a promessa para Abraão e para Sara, e Sara ainda riu. Se Deus não tivesse agido em Gerar, haveria desconfiança sobre a paternidade de Abraão. Escute bem. Ali quando Abraão, no capítulo anterior, ele teve ali em Gerar, aonde o rei Abimeleque, ele quis ter ali relação com Sara. Então agora, imagine agora que em seguida Deus cumpriu a promessa que fez para Abraão. Então Deus faz com que tudo apontasse para a possibilidade daquelas pessoas gerarem filho. Então, poderia levantar uma questão de poderia ter sido, alguém poderia pensar, de o filho de Abraão não ser de Abraão, mas ser do rei Abimeleque, que tentou ter um caso com Sara. Então, versículo 3 e 4. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Preste bem atenção que, naquele tempo, a circuncisão era da idade de 8 anos. Quando a criança nascia com 8 anos, então circuncidava. Que era aquela pele do órgão genital do menino, que era cortado um pedaço. Mas vamos lá. Abraão cumpre fielmente tudo que a aliança exigia, circuncidando Isaque. Então Abraão ele cumpre, ali a promessa. Vamos lá. Evento da vida de Abraão. Chamado e saída de Harã. Chamado e saída de Harã. Ele tinha, na idade quando ele saiu de Harã, tinha 75 anos. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4. O nascimento de Ismael. Abraão tinha 86 anos. Está lá em Gênesis 16. Agora, 99 anos. Capítulo 17, versículo 1. 100 anos. Capítulo 21, versículo 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho.
Tá, Gênesis 21, 5. Então vamos lá. Disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara aumentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, de Isaac ela ri. Sara, ela riu quando o anjo levou a notícia, a boas novas, que ela ficaria grávida. E ela riu porque ela não acreditou, porque Abraão já era velho e ela também. E agora ela vai dizer que quando ela contar essa história, todo mundo ia rir. Interessante, né? Vamos lá. Capítulo 21, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Olha aí. Abraão deu um grande banquete. Era como se fosse um culto de ação de graça, né? O desmame costumava ocorrer entre 2 a 3 anos de idade. E havia um ritual de passagem. Vamos lá. Versículo 9 e 10 agora do capítulo 21 de Gênesis. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Começou a entrar os ciúmes. Então, por que caçoar? Diz que o Ismael caçoava de Isaque. O que significa isso? Ele estava zombando de Isaque. Então, Sara, vendo aquilo, não gostou. Já bastava que ela, sendo uma escrava, teve um caso com o marido dela, ainda deu um filho, agora o filho está agora caçoando de Isaque. Se Isaque tinha 3 anos, Ismael estava com 17 anos. A diferença deles era de mais ou menos 14 anos, ou seja, Ismael era bem mais velho do que Isaque. Versículo 11 e 12. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Veja só que os dois eram filhos de Abraão, mas foi Isaque. Isaque era o filho legítimo da promessa. Esse Ismael era filho da escrava de Abraão, ainda era uma egípcia, não era nem da linhagem de Deus ali, dos hebreus. Então, capítulo 21, versículo 11 e 12. Deus estava usando Sara num propósito de separar Ismael de Isaque. E Deus aprovou. Sara, ela falou com Abraão e Deus mandou Abraão obedecer Sara, tudo quanto ela dissesse. Então, versículo 20 e 21, ó. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, ou seja, o Ismael casou com uma mulher da terra do Egito, porque eles eram egípcios. Ismael foi abençoado, porém longe de Isaque, que era o filho da promessa. Então, Isaque era o filho da promessa. Então, Gênesis capítulo 21, versículo 22 ao 34. A aliança com Abimeleque. Vamos lá. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu aos a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança.
Gênesis 21, 27. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Gênesis 21, 34. Por ser peregrino, Abraão teve sabedoria em costurar aliança que permitissem que ele vivesse com tranquilidade nas terras de Canaã. Capítulo de número 22, nós vamos deixar para a próxima aula, para não ficar muito grande. Versículo de 21, né? Foi aqui o nascimento de Isaac. Então, no capítulo 22, nós vamos falar de outro assunto, da continuidade, né, do assunto, e vai vir outros assuntos. Então, vamos aprender junto. Não se esqueça de compartilhar e de dar o like de gostei, deixe seu comentário. Se não é inscrito ainda, se inscreva e Deus te abençoe. Até amanhã.